Pois bem, além de a gente entender o que é essa função hierarquizante, é muito importante a gente saber, né, quais os critérios de aferição da norma mais favorável. Ou seja, como é que a gente vai medir esse conteúdo que seja mais favorável ao trabalhador. Né? Porque a gente já sabe, o princípio da aplicação da norma mais favorável fala de escolha. Se há mais de uma norma aplicável a um caso concreto, a gente já sabe que o mandamento é para se escolher aquela norma mais favorável. Mas como é que se vai decidir que norma é mais favorável? Então, para isso existem algumas teorias. A doutrina formulou um conjunto de teorias, mas que nós vamos agrupar aqui em duas principais, certo? Uma delas é a teoria da acumulação e a outra é a teoria do conglobamento. Esse conglobamento pode ser global ou mitigado. A teoria da acumulação oferece uma solução para o problema da elegibilidade, que é a comparação de normas dispositivo a dispositivo, artigo a artigo. E a teoria do conglobamento, por sua vez, oferece a saída como uma comparação de diplomas normativos, né? Um conjunto de normas que seriam mais favoráveis comparado a um outro conjunto de normas. Né? Quando eu falo de conglobamento mitigado, eu falo de conjunto de normas de um determinado tema. Quando eu falo de conjunto de normas, de conglobamento global, eu falo do conjunto de normas do modo geral. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos pensar na hipótese de um trabalhador empregado que tem direito a férias, certo? Vamos supor que ele foi dispensado por justa causa. Ele praticou uma falta grave e, portanto, seu contrato de trabalho foi terminado. O que diz a nossa CLT, lá no seu capítulo que diz respeito às férias, que está lá a partir do artigo 129, é que o empregado que praticou justa causa não tem direito de receber férias proporcionais no ato da rescisão do contrato. Ocorre que, no Brasil, é vigente também a Convenção 132 da OIT. O Brasil ratificou essa convenção e internalizou o seu direito, no nosso ordenamento jurídico. Portanto, a Convenção 132 da OIT, que tem vigência no direito brasileiro, diz que o empregado tem direito de receber férias proporcionais quando termina o contrato de trabalho, em qualquer hipótese, mesmo que ele tenha praticado justa causa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a CLT dizendo que não tem direito às férias proporcionais e a gente tem a Convenção 132 dizendo que tem direito de receber as férias proporcionais. Pois bem, se eu uso a teoria da acumulação, eu vou aplicar o artigo que fala das férias proporcionais para a justa causa da CLT ou da Convenção 132 da OIT. Claro que aplicando essa teoria, o artigo que vai incidir sobre o caso concreto vai ser o da Convenção 132, porque garante ao trabalhador as férias proporcionais. Já pela teoria do conglobamento, o que nós temos? Nós temos uma comparação de diplomas normativos. Eu vou comparar a CLT, ali que diz respeito às férias, com a Convenção 132 da OIT. E aí, se a gente for fazer uma análise, e eu proponho que vocês façam uma leitura tanto da CLT, no que diz respeito às férias, quanto na Convenção 132 da OIT, você vai ver que, de modo geral, o conjunto de normas que dizem respeito às férias da CLT é mais favorável do que a Convenção 132. Então, a aplicação da teoria do conglobamento mitigado, porque a gente está falando de férias, e não do contrato de trabalho como um todo, orienta que a gente aplique a CLT e não a Convenção 132. Inclusive, é assim que a jurisprudência brasileira se posiciona. O Brasil adota a teoria do conglobamento mitigado, certo? A gente tem
como um exemplo importante, né, dessa adoção, dessa concepção do conglobamento mitigado ou setorizado, a Lei 7.064 de 82, que trata dos contratos de trabalho de empregados brasileiros que foram contratados no exterior e ou que prestem serviço no exterior. O artigo 3º fala que será aplicada a esses trabalhadores aquele conjunto de normas mais favorável, certo? Então, se a gente pensar na teoria da acumulação, né, essa teoria tem muitas críticas, sofre muitas críticas, e a principal delas seria que comparar norma a norma teceria uma espécie de colcha de retalhos. Essa é a expressão muito utilizada pela doutrina, né? E não conferiria segurança jurídica às relações de trabalho, porque a cada situação de conflitos de normas, você pegaria um dispositivo de cada diploma para aplicá-lo. Enquanto que a teoria do conglobamento não. A teoria do conglobamento confere mais estabilidade, mais segurança às relações jurídicas. Por quê? Porque essa teoria indica que nós devemos eleger um diploma por tema para ser aplicado a um determinado caso concreto. Bom, o que a gente tem, né, na aplicação da norma mais favorável atualmente, uma questão importante para a gente lidar, é aquilo que diz respeito à reforma trabalhista. Desde 2017, a legislação foi alterada de modo muito significativo. E, em especial, no que diz respeito à aplicação da norma mais favorável. Se a gente tinha, antes de 2017, esse mandamento que está lá expresso no artigo 7º da Constituição, dizendo que são direitos mínimos dos trabalhadores, além de outros, e que essa própria Constituição recepciona acordos e convenções coletivas e sentenças normativas para serem aplicados sempre que forem mais favoráveis, a reforma trabalhista modificou isso significativamente. Se vocês forem dar uma olhada no artigo 611 alterado, vocês vão ver que, em alguns casos, acordos e convenções coletivas poderão prevalecer, mesmo que eles tragam prejuízo ao trabalhador em relação à norma estatal anterior, ou às próprias normas de produção autônoma anteriores. Em outras palavras, pela reforma trabalhista, para algumas hipóteses, vai ser possível negociar em péjos acordos e convenções coletivas, ou seja, normas de produção sindical, poderão versar sobre redução de direitos além, assim, em relação ao piso estabelecido pela legislação estatal. Essa talvez seja a mais importante alteração que veio trazida pela reforma trabalhista, uma verdadeira mitigação do princípio da aplicação da norma mais favorável. Aí sobre isso a gente ainda vai conversar nas nossas aulas, que nós vamos ter na sequência. Pois bem, pessoal, eu vou então parar essa por aqui, tá certo? Mais na frente eu posto um vídeo falando sobre o princípio do indúbio pro operário. Valeu, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês, por favor, mandem no nosso fórum, no Siga, ou no nosso grupo do WhatsApp, ou por e-mail, enfim, da forma como vocês acharem mais adequada. Um abraço e muito obrigada.